Meus amados irmãos e ouvintes, Jesus usou esse recurso extraordinário no seu ensino, que é o uso de parábolas. A parábola é uma comparação. Quando se está ensinando algo desconhecido e novo, se usa algo conhecido daquele a quem se está se dirigindo para fazer uma comparação e facilitar o entendimento do ensino. Jesus usou muito parábola. Ele estava trazendo um assunto novo, ele estava falando de um reino, de uma vida completamente nova que Deus estava concedendo ao homem, então ele fazia uso de parábolas. Nesse caso aqui, ele usou a história de um homem com 2 filhos, uma coisa que eles entenderam claramente essa história, comparando com o reino de Deus. E ele disse, um certo homem tinha 2 filhos. Esta parábola é chamada da parábola do filho pródigo, mas se a gente for compreender, ela diz que um homem tinha 2 filhos. Na verdade, a parábola é do pai, né? Esse pai que representa Deus. Um pai amoroso, paciente, que não abandona os seus, que sempre peleja pelos seus. Deus nunca desiste de nós. Então diz aqui que ele tinha 2 filhos. E o primeiro, que era o mais moço, ele se manifestou de uma forma assim tão estranha. Sendo o filho mais moço, ele queria que o pai antecipasse a herança, aquilo que os filhos só têm direito quando o pai morre. Enquanto o pai é vivo, não existe herança para distribuir ou repartir. Mas esse rapaz foi atrevido, ele exigiu, ele disse... que dá-me a parte dos bens que me pertence, né? Usou uma expressão errônea, porque ele não pertencia nada a ele ainda, o pai ainda estava vivo, né? Se o pai estava vivo, não pertencia a ele, só passaria a pertencer a ele após a morte do seu pai. Mas esse rapaz, ele foi atrevido nessa petição exigente, e ele queria o dinheiro, ele queria aproveitar, segundo ele. E o pai acabou lhe concedendo o seu pedido, vendeu parte da sua propriedade, transferiu para ele o valor da venda e ele abandonou o pai e abandonou a família, abandonou tudo e foi para uma terra distante para viver. Esse moço não pensou no pai, esse moço só pensou em si. Egoísmo puro, puro egoísmo. É assim que nós muitas vezes agimos em relação a Deus. Pensamos em nós, no prazer momentâneo e se esquecemos de Deus, o que Deus pensa. Antes de iniciar esse programa, estava chegando aqui na rádio, passou um andarilho todo sujo, fedendo muito, e eu perguntei para ele se ele achava que era aquilo que Deus queria, se Deus tinha prazer nele vivendo daquela forma, né? Ele mesmo reconhecendo que as pessoas nem queriam mais se aproximar dele, de tão mau cheiro que ele exala. Então, o homem pensa em si, não pensa em Deus, na tristeza de Deus, o quando vai ofender o coração de Deus. Este moço só pensou em si, no seu prazer, foi atrevido, deixou o pai triste e se transferiu para uma terra longínqua, diz aqui. E ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. O pai lhe deu, o pai lhe transferiu, ele pegou aquilo que o pai lhe deu e foi viver em outro local, em outra cidade. Ele foi para longe, diz aqui, e nem se lembrou do pai. O pai ficou sem uma parte da sua propriedade, ficou sem um filho e com o coração partido, pensando o que está acontecendo com meu filho. Isso nada foi importante para ele. A única coisa importante para ele era o prazer. Ele só queria desfrutar. É assim que muitas vezes nós agimos em relação a Deus, em relação até à família. Pensamos em nós, o egoísmo impera, ele só quer pensar em si e no seu prazer. Este moço, ele estando ali nessa terra longínqua, gastou tudo e depois de gastar tudo, né, começou uma grande fome ali. E aí ele não tinha pai para socorrer, não tinha nenhum irmão, não tinha ninguém e não tinha dinheiro também. Então, quando a necessidade apertou na vida desse moço, ele foi procurar emprego.
E emprego também não tinha, como acontece quando a situação está ruim, também emprego não tem. E de tanto procurar, deram uma atividade para ele, que era a pior coisa que podia acontecer, cuidar de porcos. Ele foi cuidar de porcos. Então, diz aqui, foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E diz mais, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A impressão que se tem aqui é que era outro que tratava, e não ele. E ele queria também ganhar aquela ração de animal, mas nem isso lhe davam. Mas esse moço, embora ele foi tão errado no princípio, mas ele fez uma coisa certa. Quando a necessidade apertou, a fome bateu e não tinha ninguém para socorrer, aí ele se lembrou do pai. Olha, alguém diz que é muito errado, né? Só se lembra quando precisa. Mas em relação a Deus, é bom que você se lembre dele quando você precisa. Te garanto que ele não vai reclamar, nem te lançar em rosto, que você só o procurou quando o negócio estava muito ruim. Eu te garanto isso, porque esse moço se lembrou do pai. Poxa, eu estou aqui, que necessidade, ninguém me socorre, ninguém me dá nada para comer, eu quero comer ração de animal, e nem isso me dão. E ele sabe o quê? Na casa dos meus pais, eu agora estou me lembrando, lá os empregados do meu pai viviam bem, tinham comida, eram bem tratados. Então, olha, eu vou voltar. Naturalmente que o pai nem me considera mais filho depois do que eu fiz, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e vou pedir para ele, pai, olha, não quero mais ser teu filho, não mereço mais ser teu filho, mas me faz pelo menos um dos teus empregados, me emprega, como o senhor emprega qualquer estranho que chega aí, eu quero ser o teu empregado, porque empregado do senhor aqui, eu estou melhor do que aonde eu estava. E esse moço, tendo voltado, ele foi surpreendido com a atitude do seu pai. Não lhe censurou, não lhe maltratou, não lançou em rosto a sua atitude tão horrível, tão horrenda, mas o pai o abraçou, o pai o recebeu com alegria. Parece incrível, mas eu quero lhe lembrar que este pai é Deus aqui nesta parábola. Ele consegue fazer isso. Talvez nós, pais, teríamos dificuldade para agir dessa forma. Dificilmente conseguiríamos tanto. Podia ser que a gente chegasse até um ponto, mas não tanto como esse pai. Mas como esse pai, nesta parábola, representa Deus, então ele conseguiu fazer muito mais do que aquilo que se esperava. O filho ficou surpreso. E ele deu ordem para os empregados, traz roupa, traz anel, traz sandália, veste ele, arruma ele. Tira essa roupa de andarilho, de necessitado do meu filho. E para outro ele disse, vai ligeiro, vai matar aquele animal que está reservado, que está sendo engordado para uma festa especial. Mata aquele animal, prepara uma festa, uma grande festa, porque o meu filho voltou. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. É assim que Deus recebe os seus, quando cai em si e voltam ao Pai, querendo, vou ver se ele tem um lugarzinho. Às vezes alguém usa uma expressão assim, olha, se o Pai me der apenas um lugarzinho, um cantinho lá no céu, mas eu te garanto que lá no céu não tem cantinho, nem não tem lugarzinho, porque Deus recebe com alegria, restaura a comunhão, manifesta o seu prazer de uma forma tremenda. Por isso você pode voltar confiantemente. Você que está numa situação tão difícil, tão necessitado, sabe que haverá alguém de braços abertos e esperando, é o Pai. Mas a parábola não termina aqui. A parábola continua e quando o pai dessa parábola que representa Deus, ele recebe aquele filho mais novo de forma tão alegre, tão contente, e manda fazer aquela festa, o filho mais velho, ele quando vê aquela recepção, aquela alegria,
ele manifesta um descontentamento, ele não conseguiu aceitar aquilo nem entender. Ele disse, mas como esse teu filho gastou todo o dinheiro, esbanjou com prostituta, para onde ele for, agora o senhor está festejando. E ele ficou aborrecido com seu pai. E o seu pai disse, meu filho, ele estava perdido, ele foi achado. Ele voltou, ele estava morto, ele reviveu. Era correto eu fazer tudo isso, porque Deus tem tristeza quando um filho se afasta e alegria quando ele retorna para os seus braços. O que aconteceu? Esse filho mais velho ficou ali pelejando com o pai e o pai pelejando com ele, querendo lhe levar para dentro, para também festejar. E a parábola termina. Por que a parábola termina assim? O filho mais velho fora e o pai também fora. Por que termina dessa forma? Porque é uma ação contínua. Deus vai estar sempre procurando quem está pelo lado de fora, aborrecido, triste, reclamando, falando de injustiça com uns, com outros. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu com aquele? É muito comum o inimigo de nossas almas ficar assoprando no ouvido e querendo fazer você pensar que Deus é injusto por isso, por aquilo. Mas a parábola termina, pai pelo lado de fora, com o filho procurando fazê-lo entrar. Isso, como já disse, representa uma ação contínua. Deus sempre estará te procurando pelo lado de fora, aonde você está, te convencendo a você entrar e também participar da festa, que outros já estão festejando, outros já estão desfrutando da alegria da comunhão com Deus, e falta você entrar. Deus está te chamando e tentando te convencer. Entra, vai festejar também com outro filho. Este é o convite de Deus para ti nessa noite, e Deus sempre estará procurando você. Deus sempre estará pelo lado de fora, procurando aqueles aborrecidos, se achando injustiçado, para entrar e festejar com os outros irmãos na casa de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você possa ouvir o Pai falar ao teu coração nesta noite, aceitar o seu conselho e entrar para festejar. Amém. Vamos ouvir agora mais uma faixa com a Glória.